é quarta-feira de cinzas, 26 de fevereiro de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo, Diego Amorim, e as principais notícias desta manhã. Manhã que foi agitada aqui em Brasília, vocês estão acompanhando conosco aí o noticiário. Temos dois assuntos principais para tratar. A reação à convocação de Jair Bolsonaro feita em grupos de WhatsApp para a manifestação do dia 15 de março e outra, a confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. O Ministério da Saúde, nesse exato momento, ainda dá uma coletiva e vocês estão acompanhando tudo aí conosco pelo site O Antagonista. Vamos lá. Jair Bolsonaro enviou pelo menos 2 vídeos em grupos de WhatsApp convocando aliados para o protesto do dia 15 de março, que terá como um dos principais motes críticas a setores do Congresso Nacional. A primeira reação dos apoiadores de Bolsonaro na noite de ontem ainda foi de que essa notícia era fake news, não era verdadeira. Essa foi a primeira reação de parte dos apoiadores de Bolsonaro. Mas Alberto Fraga, ex-deputado federal, que é muito próximo do presidente, foi o primeiro a confirmar que recebeu sim mensagens do presidente da República convocando para a manifestação do dia 15 de março. Aí, o próprio Bolsonaro, hoje pela manhã, colocou nas suas redes sociais uma mensagem dizendo que essa troca de mensagens em grupo era de cunho pessoal, ou seja, admitindo que tinha mandado aquelas mensagens, mas que não via ali nenhuma relevância nesse sentido mais amplo, porque eram mensagens trocadas para amigos, para grupos de amigos, e não nas suas redes oficiais, nas redes sociais. O general Ramos, Luiz Eduardo Ramos, disse que o vídeo não ataca o Congresso em nenhum momento, saindo assim em defesa do presidente da República. O deputado federal Marco Feliciano, também aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, depois de dizer que a notícia era fake news, hoje disse que se não ganharam num voto, querem ganhar num tapetão, reagindo aí a essas críticas a Jair Bolsonaro por ter convocado para a manifestação do dia 15. Eu conversei também por telefone nesta manhã com o líder do governo no Congresso, o senador do MDB de Tocantins, Eduardo Gomes, e ele me disse que é hora de acalmar os ânimos. Semana que vem, na volta do Carnaval, minha gente, do recesso do Carnaval dos parlamentares, vai ter aquela importante votação dos vetos de Bolsonaro à lei orçamentária. Inclusive aquela tentativa do Congresso de tomar o controle do Executivo de parte do orçamento. Nós estamos falando aí de 30 bilhões de reais em emendas neste ano eleitoral, que eles querem ali reduzir para 15 com esse acordo que está sendo costurado com o governo, mas é uma votação de suma importância, como nós temos falado aqui no Antagonista há um bom tempo. E também temos a convocação do general Augusto Heleno, por ter falado ali que o Congresso estava chantageando o governo, usou o palavrão que ficou famoso aí, virou até o tema, o mote dessa manifestação do dia 15. Ou seja, tem essas duas coisas importantes para o Congresso decidir na volta do Carnaval e certamente já vai voltar com um clima um pouco mais tenso. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, agora pouquinho antes de eu começar a gravar esse vídeo, colocou no seu Twitter a sua manifestação sobre todo esse assunto, dizendo que criar tensão institucional não ajuda o país a evoluir, que somos nós, autoridades, que temos de dar o exemplo de respeito às instituições e à ordem constitucional. Rodrigo Maia preferiu adotar um tom mais ameno, aí, sem dar continuidade a esse embate, a esse confronto. Inclusive, ele nem se referiu a Jair Bolsonaro e a esse episódio, colocou essas duas mensagens, é claro que nós sabemos que elas se referem a isso, mas Rodrigo Maia preferiu nem ir para o embate direto com o presidente. Daqui a pouquinho, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é sempre assim, Rodrigo Maia se manifesta primeiro, depois Davi Alcolumbre fala alguma coisa também, isso deve acontecer nos próximos instantes. No STF também tivemos reação. 2 ministros, pelo menos, já se manifestaram publicamente. Celso de Mello, decano, disse que Bolsonaro não está à altura do altíssimo cargo que exerce. E Gilmar Mendes, sem citar Bolsonaro, colocou no seu Twitter que as nossas instituições devem ser honradas. Na oposição, principalmente no PT, na ala da esquerda do Congresso Nacional, vocês acompanharam aí, houve uma reação bastante barulhenta. O presidente do PSB disse que seria melhor obedecer à Constituição, que jurou respeitar. Está se falando do Jair Bolsonaro, que disse que as mensagens eram de cunho pessoal. O pessoal da esquerda diz que não tem nada a ver se era de cunho pessoal ou não, é um presidente da República que está convocando para uma manifestação contra o Congresso, e isso é um absurdo, isso fere a Constituição, isso atiça essa briga entre os poderes. Dilma também se pronunciou, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, o petista Paulo Teixeira, que é deputado federal por São Paulo, prometeu colocar o povo nas ruas pelo impeachment de Jair Bolsonaro, impeachment esse também que
que chegou a ser defendido pelo deputado federal Alexandre Frota, que aí sim gravou um vídeo bastante duro nas redes sociais, atacando Jair Bolsonaro por esse posicionamento e também prometendo pedir o impeachment do presidente. Lembrando que Alexandre Frota foi aliado de Jair Bolsonaro, eleito pelo PSL, então partido de Bolsonaro, mas agora está no PSDB. PSDB que também publicou no Twitter uma mensagem dizendo: respeito à democracia passa longe dos seus planos sobre Bolsonaro. E o Dória, governador de São Paulo, João Dória, também criticou Jair Bolsonaro pelo vídeo convocando protesto. Chamou de lamentável. Ou seja, Brasília amanheceu nessa quarta-feira de cinzas movimentada, muita gente, quase todo mundo ainda não está em Brasília, deputados e senadores ainda curtindo o carnaval, a ressaca do carnaval, mas muitos deles se viram ali obrigados a se manifestar, a se colocar, a divulgar alguma manifestação, algum pronunciamento em relação a toda essa questão. Vamos ver como é que essa reação vai se dar ainda nas próximas horas, como isso vai continuar e principalmente na semana que vem, na volta do Congresso. Insisto, temos duas questões importantes na semana que vem. A principal delas é a votação dos vetos à lei orçamentária, mas também a convocação do general Augusto Heleno. A oposição vai aproveitar isso para tentar forçar ainda mais essa convocação do general Augusto Heleno. Vamos para o nosso segundo assunto bastante importante do dia também, que foi a confirmação do primeiro caso de coronavírus, o novo coronavírus, aqui no Brasil. Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, toda a sua equipe estão dando uma coletiva agora nesse momento. Vocês estão acompanhando tudo em tempo real conosco aqui. Prioridade também na nossa cobertura esse assunto. E essa confirmação se deu ainda na noite de ontem, quando o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, informou que o paciente, um senhor com o novo coronavírus, não precisaria de internação e ficaria isolado em sua casa, o que também foi confirmado agora há pouco na coletiva do Ministério da Saúde. Esse senhor ele veio de um voo proveniente da França, é brasileiro, pegou o avião para o Brasil depois de voar da Itália para a França. Então, é o primeiro caso do novo coronavírus confirmado no Brasil. Um brasileiro que está em São Paulo está sendo tratado na sua casa, não foi preciso ele ficar internado, está dentro da sua residência se tratando aí desse novo coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, claro, disse que a população não deve ficar alarmada, não deve se preocupar, mas antecipou que os números vão aumentar, que novos casos do novo coronavírus no Brasil devem ser confirmados nos próximos dias. Por enquanto, nós temos 20 casos suspeitos, é a informação atualizada pelo Ministério da Saúde. Um na Paraíba, um em Pernambuco, um no Espírito Santo, 2 em Minas Gerais, 2 no Rio de Janeiro, 2 em Santa Catarina e 11 em São Paulo. Concentração maior, então, de casos suspeitos do novo coronavírus na capital paulista. Lá na Itália, houve a confirmação hoje da 12ª morte pelo novo coronavírus e os mercados também financeiros estão bastante agitados, temendo aí essa pandemia que a Organização Mundial da Saúde alertou para o risco de pandemia do novo coronavírus. Esses dois assuntos são suficientes para a gente tratar hoje no nosso Boletim a Mais, noticiário quente aqui em Brasília. Nós continuamos levando até vocês as informações que vocês precisam saber. Um grande abraço e tchau!